essa aqui é a nossa aula do dia 6/10, aqui estou começando a gravação, então só para registro, para depois o pessoal poder ver assincronamente, né? Então a aula começou um pouquinho antes, ali com o Bolívar mostrando um material para os colegas e para mim também, para ver se aquele material condizia ali com o tema do trabalho dele, né? Então aqui o trabalho ali de programação da produção. Então a Laura ali está perguntando para falar um pouco mais sobre o trabalho. Então, Laura, eu acabei de colocar hoje de manhã um vídeo lá no portal. Ali, deixa eu voltar aqui. Então tem um vídeo sobre a tarefa em grupo. Aqui. Então ali na seção de mapa mental. Então primeiro eu estava fazendo uma mini aula. E aí aqui eu coloquei ali um vídeo explicando em detalhes esse trabalho. Eu vou passar bem rapidamente aqui, então na verdade eu tenho que fazer uma mini aula desses 5 temas aqui, né? O tema que o Bolívar acabou de apresentar ali é a programação da produção. Então no teu caso ali, Laura Lemos, então os grupos também foram sorteados aleatoriamente. Então tu está no grupo D, então o grupo D que faz o trabalho da mistura. Então até eu vi ontem que a Jaqueline postou no fórum ali, então existem fórum aqui para os grupos se organizarem. Então eu vi que a Jaque foi a única que comentou, então eu pedi para cada um desses grupos ali que elegesse um líder, né? Então um colega líder, enfim, para esse líder ali ser um contato direto comigo, então ser uma referência para o grupo também, para vocês dialogarem. Então a ideia é que todos os grupos informem aqui no fórum quem que é o líder. Ontem a Rafa também me perguntou se o fórum vai valer nota. Sim, vai valer nota, né? Aí ela me perguntou, mas professor, a gente vai estar se reunindo pelo Meet. Maravilha, vocês podem utilizar o Meet ali. E a minha sugestão foi que vocês utilizem o fórum para registro do que decidiram no Meet, né? Então utilizem quase o fórum como um diário. Então, por exemplo, aqui o grupo D poderia colocar também, enfim, o que já pesquisou, colocar os links aqui da pesquisa. E aí o fórum, eu estava pensando ontem, que também é uma forma interessante de eu acompanhar como todos os colegas do grupo estão interagindo, né? Porque assim, como eu não consigo ver vocês trabalhando, e eu sei que normalmente um trabalho em grupo é recorrente e é natural, que às vezes alguém do grupo fica chateado que alguém não está participando, né? Bom, enfim, o fórum é a oportunidade de todos participarem, se fazerem participantes e mostrarem que estão participando, né? Então aqui vocês podem compartilhar link. Então, por exemplo, o Bolívar agora há pouco mostrou um material que ele encontrou. Então lá para programação da produção, então pode colocar aqui, o grupo também pode informar quem que é o líder ali desse grupo. Enfim, se ainda não entraram em contato todos ali, podem colocar aqui, enfim, compartilhar contatos, enfim, link da sala do Meet para a reunião, data da reunião. Enfim, é o local para vocês fazerem um registro do desenvolvimento do trabalho. Desenvolvimento do trabalho breve, né? Então, como vocês puderam ver ali, o Bolívar acabou mostrando algo que poderia ser já a solução final da mini aula, né? Então, sim, o trabalho pode ser bem simples, assim, resolvido até mesmo em um dia. Mas o que eu quero de vocês é que vocês tenham aí um esforço do grupo inteiro para entender esse tipo de problema, né? Então, no caso ali do Bolívar, ele já teve uma experiência com programação da produção, o que talvez não seja o mesmo para os outros integrantes do grupo. Então, talvez o Bolívar tenha uma tarefa de tirar dúvida dos colegas, e os colegas têm a tarefa aí, de repente, de procurar outras fontes para esse material, né? Então, a ideia da mini aula é vocês pesquisarem, trabalharem junto para entender um tema, depois entender, montar uma mini aula, pode ser no PowerPoint, gravar ela e depois apresentar para os colegas, né? E aí também entra de novo a importância do registro no fórum. Então, depois todos os colegas vão ter que ver essas mini aulas,
E aí, caso a mini aula não seja suficiente para entender, eles podem também percorrer os fóruns aqui em busca de mais materiais, né? E para daí, depois de entender cada uma das mini aulas ali dos conteúdos, poder ir para a segunda etapa do trabalho, que é fazer um mapa mental. O que é um mapa mental? É um resumo das 5 áreas de uma forma gráfica. Então essa que é a ideia dessa parte da disciplina. Por hora, o que a gente vai fazer? Apenas a mini aula. Aí depois, quando todas elas estiverem prontas, a data limite para envio é terça da semana que vem, então vocês têm aí uma semana. Quem estiver pronta antes, envia antes. Se já estiver pronto, também pode disponibilizar lá nos fóruns. Me manda uma mensagem que já está pronta ali. E aí os colegas também podem já ir adiantando e olhando a mini aula, enfim, até mesmo se inspirando para fazer uma mini aula igual ou melhor, né? E aí lembrando também que essas mini aulas depois os colegas vão avaliar, enfim, não para ver qual que foi a melhor, mas enfim, avaliar o quanto que aquela mini aula ajudou a entender aquela parte do conteúdo. Então essa que é a ideia, então seria um resumo ali das mini aulas. Não, Lara, na verdade não precisa todos eles apresentar no grupo, né? Não tem que apresentar, por isso a questão da liderança. Então a liderança ela pode dividir tarefas diferentes. Então, o Bolívar ali perguntou sobre o software de gravação, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aí, assim é como eu tenho feito para gravar essas aulas, né? Então vocês devem reparar que sempre tem no início do vídeo tem uma imagem meio esquisita, né? Porque eu utilizo esse software aqui, ó. Então, e aí vocês estão vendo aqui como se fosse um espelho na frente do outro espelho, uma tela infinita, né? Então esse programa se chama OBS. Ele é muito simples, aqueles programas tão simples que a gente acha ele é complicado. Então, se baixa o OBS, e aí na verdade aqui a gente vai ter que incluir fontes de recursos que a gente quer registrar. Então, por exemplo, aqui eu estou registrando a captura da tela, estou registrando também a captura do áudio e também a captura do vídeo. Como vocês estão, a gente está numa videoconferência e a minha tela de vídeo já está sendo utilizada para vocês me verem aí, ela não está aparecendo aqui nesse recurso. E aí eu simplesmente coloco para gravar, agora ele está gravando, então quando eu paro, eu coloco para parar de gravar e com isso ele consegue gravar toda a minha tela. O programa, até onde eu descobri, ele faz isso. Aí eu uso um outro programa, até do próprio Windows aqui, que é o editor de vídeo. Eu conheci editor de vídeo. Então eu consigo aqui fazer a edição, então cortar o início e fim, colocar alguma legenda ali, colocar algum título. Mas ele é um tanto simples também, bastante, não tem nada demais. Mas enfim, pro caso da mini aula, também das minhas aulas, está sendo bem suficiente para poder fazer as aulas, né? Fazer os vídeos. Né? Então essa é a minha dica ali de vídeos, isso é o que eu tenho usado. Eu sei que o próprio recurso ali do PowerPoint, dependendo, tem como gravar direto ali. Que mais? Eu sei que também quem costuma jogar jogos tem ali uma ferramenta do próprio Windows que permite gravar tela. Eu confesso que não me entendi muito com ela. Enfim, aí tem também recursos, isso tudo que eu mostrei para vocês são recursos gratuitos, né? Tem recursos pagos ali, enfim, que permitem fazer mais coisas. Mas de gratuito é esse software OBS. Então OBS Studio, se não me engano. Então se vocês colocarem, dá para baixar ele, é um softwarezinho simples para gravar telas. Bastante útil. Essa é a minha dica ali.
Mais alguma pergunta aí, pessoal? Dúvidas, pessoal aí dos outros grupos ali É, chegando? ô, professor, eu sou do grupo da mistura, né? É, então eu queria ver contigo o seguinte, né? A gente tem que criar do zero um exemplo aplicado para essa área, certo? Mas ele tem que ser baseado no que acontece na vida real, assim, né? A gente tem que pesquisar, por exemplo, vou falar sobre gasolina, eu vou pesquisar o que, que é aplicado no produto final lá, por exemplo, álcool ou alguns aditivos, como tu falou, mas pode ser, por exemplo, também fazer cimento, alguma coisa do tipo, vai areia, vai isso, vai aquilo. É a Eu mesma. sou, o bom seria não fazer mais de dois produtos, né? Fazer várias restrições, mas no máximo dois produtos para facilitar um pouco a criação do gráfico e tal, né? E aí que tá, assim, pode ser com dois produtos, mas agora a gente entra num estágio da disciplina, talvez não tenha frisado, não tenha ficado tão claro. Mas a gente entra numa etapa da disciplina que a gente vai para duas para mais variáveis de decisão. E aí o que há em comum em todos esses tipos de problema é que é mais comum ter mais de duas variáveis de decisão. Então o problema da mistura também, se eu não me lembro de ter só duas variáveis de decisão nele. E o próprio exemplo do Bolívar ali, era naturalmente com mais de duas variáveis, não daria para plotar um gráfico. E aí, tu falou no início ali, se você tem que fazer um exemplo do zero, não necessariamente, assim, não. Se vocês querem, vocês podem adaptar um exemplo ali, ou até mesmo vocês podem citar a fonte de um exemplo que vocês encontraram e ajudou a entender. Não dá para fazer por aí, não vejo tanta necessidade de vocês terem que construir o próprio exemplo, a não ser que vocês acham, entendam ali que através de simplificações o exemplo criado por vocês explica melhor o conceito, né? Aí tá com vocês, mas não é uma obrigação ser um exemplo do zero. Aí, Seria bom ser com mais variáveis de decisão, né? se for procurar ali os exemplos, assim, tu vai ver que naturalmente ele tem mais de duas variáveis. Eu até posso dar uma conferida aqui no que eu tenho. No que eu tenho, então são na verdade combinação de três componentes, né? Na verdade de seis componentes. E aí a gente vai vir para algumas variáveis. Se não me engano, a gente vai para nove variáveis de decisão, no exemplo que eu tenho. Então, claro, não precisa ser também com tanta variável de decisão, mas acaba, por exemplo, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, o problema da mistura, assim, eu diria que a complexidade dele está na quantidade de variáveis de decisão. Então, não que o problema seja tão difícil de entender. Talvez o entendimento do problema mais difícil de entender seja o da programação da produção. E por ter variáveis diferentes ali. O da mistura, na verdade, existem muitas variáveis, mas a forma como elas se relacionam é de uma certa forma intuitiva, né? Então, eu tenho aqui um exemplo de problema que seria, na verdade, para produzir ali, são dados da Petrobras, enfim, só um exemplo, produz 14 mil barris por dia de três tipos de gasolina misturando três tipos de óleo, né? Então, dados da gasolina e do óleo. Então, aqui, digamos, eu tenho três tipos diferentes, gasolina um, 2, 3, e elas são feitas a partir dos óleos um, 2 e 3.
Então, como o Douglas falou, poderia não ter 3 tipos de gasolina, 3 tipos de óleo, poderia ter só 2. Mas aí vocês verificam que a minha gasolina, essas gasolinas, elas vão ser feitas a partir de combinações desses óleos. E essas combinações desses óleos, então cada óleo tem um custo, cada óleo tem uma disponibilidade de barril, e também cada gasolina vai ter ali um custo de produção para ser produzido, e vai ter um preço de venda, vai ter também uma demanda mínima que eu vou ter que produzir a partir dessa quantidade de óleos. E além disso, também vou ter algumas restrições do tipo, cada gasolina vai ter uma octanagem mínima, vai ter que ter um percentual máximo de enxofre. E essas gasolinas que eu vou fazer, elas vão ser feitas a partir da mistura desses óleos aqui. Então, para cada uma delas vai ter uma proporção ideal dessas misturas aqui. E aí essa proporção ideal vai ser aquela que vai minimizar o custo de produção. E aí, nesse caso específico, aqui, como tem também o preço de venda e custo para produzir cada uma das gasolinas, além do custo da matéria-prima, o objetivo desse problema aqui é maximizar lucro. Eu vejo que ele é um pouquinho mais elaborado ali. E aí o que tem que se fazer é montar como essas variáveis aqui, matéria-prima e produto final, vão se combinar. Né? Eu quero saber qual é a proporção de óleo para cada uma dessas gasolinas que respeitem as restrições e que me proporcionem ali um lucro máximo, né, por dia. Então esse viria a ser um exemplo do tipo de problema de mistura. O que daria para se fazer, enfim, tentar ver se reduzindo para apenas 2 gasolinas simplificaria um pouco mais. 2 feitas a partir de combinação de 3 óleos, né? Mas reparem que mesmo que eu trabalhe com apenas combinação de 2 óleos e queira fazer apenas 2 tipos de gasolina, aí eu vou ter 4 combinações possíveis, né? 4 combinações possíveis, já vou ter no mínimo 4 variáveis, né? E aí 4 variáveis não dá para plotar gráfico visível. Eu vou ter um gráfico com 4D, aí não dá. E se eu fizer um problema muito simplista do tipo apenas uma gasolina para combinação de 2 óleos, aí talvez eu tenha um problema simples demais, que eu não consiga talvez entender na plenitude ali, a complexidade do problema de mistura. O que o grupo pode fazer, caso fique complexo demais para entender, é fazer por graduações também. Mostrar como seria a combinação de apenas um produto a partir de 2 óleos, e aí depois ir aumentando. Então, 2 produtos, ou simplesmente um produto para um óleo, então, que quase não faz muito sentido, porque a gasolina vai ser o próprio óleo. Então seria um pouco da explicação do que é um exemplo do que é um problema de mistura, e também ali avaliando a possibilidade de eu tentar reduzir o número de variáveis. Né? Mas esse é o tipo de problema que ele naturalmente acaba tendo mais do que 2 variáveis de decisão. E é isso, não sei se ajudei ali ajudei ou assustei, né? Na verdade, eu fiquei pensando porque eu achava que a gente tinha que fazer alguma coisa igual a matéria do primeiro teste ali, né, nossa primeira prova. Né? Então, no nosso caso, por exemplo, a gente não conseguiria fazer gráficos. Não, E a gente vai ter que chegar num resultado assim ótimo ou só uma só modelagem. Então também ali, talvez não tenha sido tão enfático. Aqui, então, não é necessário, tá lá na estrutura da mini aula, não é necessário apresentar a solução do problema. Né? Então o objetivo é entender quais e que características possuem os tipos de problema DPN. Então por isso que eu não estou preocupado ali que eu preciso montar em gráfico
até porque o gráfico provavelmente não seja possível montar. Então, na verdade, a gente está dando um passo adiante na nossa disciplina em aumento do número de variáveis nos problemas. Qual que é o passo seguinte? Então, o passo seguinte é como a gente resolve esse tipo de problema. E aí a gente vai lá para o Simplex, que é o próximo conteúdo. Então, no Simplex a gente vai conseguir resolver esse tipo de problema com mais variáveis. Né? E aí que eu estou pedindo para vocês, bom, antes da gente resolver o problema, vamos entender que tipo de problema a gente pode resolver. Então, dá um pouco de contexto ali a matemática que a gente vai ver nas próximas semanas. Não, agora eu entendi. Agora ficou ok. Obrigado, professor. Show de bola a pergunta ali, porque são coisas simples assim que a gente vai clareando, né? Na minha cabeça tá tudo claro ali o que é, mas aí, enfim, é importante que esteja claro para vocês, né? Ali o pessoal que tá mais quietinho, na espreita. Enfim, os Léos aí, Cip, Laura. Já conseguiram avançar um pouco, ver o material de vocês. Então, o Leonardo Santos e Cipelli estão no mesmo grupo. Então, o grupo ali do scheduling. Então, scheduling é um problema interessante e muito prático, assim. Talvez aí algo que vocês consigam colocar na prática. É muito comum esse scheduling. É o tipo de problema que quebra a cabeça. Um bom exemplo de scheduling é quando no início do semestre a gente tem que fazer o ensalamento das aulas de vocês. Né? E aí tem que definir que horário começa cada aula, tem que respeitar as restrições ali dos professores, disponibilidade da sala de aula, disponibilidade de horário. E aí eu tenho que montar esse cronograma ali, né, para ele ser viável. Né? Então, para ele ser viável, ele tem que também respeitar um monte de restrição. Então, esse vem a ser um exemplo de scheduling. Então, scheduling seria também no português o problema de montar escala de trabalho. CIP tudo certo ali, então vendo as coisas, então o grupo da CIP é da escala. Então, dúvidas aí, pessoal, me perguntem. A ideia é eu não quero deixar vocês sozinhos para fazer essas aulas. Então, se vocês quiserem já montar as aulas, quiserem me mostrar antes, a ideia é essa. Então, eu estava pensando nisso. Então, em não deixar você solto para fazer a aula. Se quiserem ficar solto, tranquilo, podem ficar solto aí para fazer sozinho. Mas, enfim, querendo compartilhar, ter dúvida, assim como o Bolívar trouxe ali, o Douglas também levantaram dúvidas ali, incertezas ali sobre os trabalhos, fiquem à vontade. Que mais ali? Então, a Laura. Então, onde é que a Laura tá? Então, no grupo D, junto com o Douglas, então, a gente acabou falando. Então, ali, o Léo, Leonardo Vaz, então tá no grupo da escolha da dieta. Então a escolha da dieta talvez seja mais familiar com o que a gente vinha trabalhando antes. Então também ontem falei bastante do problema da dieta, na verdade definir que quantidade de cada alimento eu vou precisar para atingir um mínimo de nutrientes, né, necessários. E aí normalmente isso daí é orientado para uma função objetiva do tipo minimizar peso, minimizar custo ou aumentar a quantidade de calorias ingeridas ou até mesmo reduzir a quantidade de calorias ingeridas. Ele lembra um pouco o problema da mistura, só que ele tem um grau de complexidade um pouco menor que os problemas da mistura. Né? Então, digamos, por ordem de complexidade, os problemas estão apresentados aqui por ordem de complexidade. E aí, por fim, também, relembrando, não tem ninguém aqui do grupo da decisão financeira. A decisão financeira ela pode ser bem simples.
Então pode ser apenas definir quanto de dinheiro colocar para cada alternativa de investimento. Por outro lado, ela também pode ficar um pouco mais complexa para pensar o quanto de dinheiro colocar ao longo dos anos, né? Não só no primeiro ano de investimento. Então eu sugeriria ali para o grupo aqui do Adson, Gustavo, do José e do Tassiano apresentar a alternativa ali que olha só para investimentos no período zero. Então, se eu tenho dinheiro hoje, então, dadas as alternativas de investimento, quanto eu aloco para cada alternativa. Então, sem pensar no quanto vai ser alocado no próximo mês, terceiro, quarto e assim por diante. E é isso, pessoal. Então, da minha parte aqui, eu estou enrolando um pouco. Enfim, estou tentando, da minha parte, sugerir dúvidas aí que tem. Mas, enfim, não quero tomar mais o tempo de vocês aí. E aí, se não tem dúvidas, enfim, a gente pode encerrar por aqui. Aí, caso alguém tenha dúvida aí também, enfim, da prova ali, alguma coisa não tenha ficado claro, a gente também pode tirar as dúvidas. Beleza, então, Laura, por enquanto tá ok.